Boa noite, pessoal. Todos bem-vindos aqui. Às 18 horas em ponto. Já vi que tem algumas pessoas conectadas. Meu nome é Felipe Genari e hoje eu vou estar aqui com vocês. A gente vai ter uma entrevista super legal com a Clara, que vai contar um pouquinho para a gente como que é a vida, né, em uma universidade na Holanda, o tempo que ela está por lá. Então vai ser, acho que, bem proveitoso para vocês. Eu sempre gosto de começar, pessoal, falando um pouquinho aqui sobre a Daqui para Fora e como que vai ser a dinâmica da nossa entrevista. Então, vou apresentar um pouquinho a empresa, já que tem algumas pessoas que já nos conhecem, tem algumas pessoas que estão começando a nos conhecer agora. Aí eu tenho umas perguntas aqui preparadas para a Clara, e no final eu vou abrir para as perguntas de vocês. Quando vocês forem fazer perguntas, pessoal, vocês podem usar tanto o chat, ou também tem aqui o Q&A. Eu até prefiro que, se for possível, fazer no Q&A, que aí fica mais fácil para a gente ver quais já foram respondidas, quais não foram. E vocês, claro, podem ir fazendo as perguntas também durante a entrevista, se vier na hora, que aí no final a gente vai, né, planeja responder todas elas. Então, pessoal, para quem ainda não conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Esse é um ponto bem relevante, a gente foca em graduação, não faz mestrado, doutorado, intercâmbio, não tem nenhuma empresa na América do Sul que faça isso há tanto tempo quanto a Daqui para Fora. Já foram mais de 3.500 jovens através dos nossos programas, eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora em 2007, estou aqui há bastante tempo, então vi vários jovens aí passando por essa trajetória. Foram muitas applications enviadas ao longo dos anos. Muitos dos nossos alunos vão com bolsas de estudos, e aqui, né, muitas dos nossos profissionais aqui do nosso time se formaram no exterior, então a gente teve essa experiência, viveu isso na pele, passou pelo processo. Eu acho que isso contribui bastante, não só para os jovens, mas também para as famílias, né, que estão passando aí por uma experiência nova. E sem dúvida nenhuma, o nosso maior motivo de orgulho são alguns dos principais resultados dos nossos alunos. Aqui algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados. Hoje a gente atua na Daqui para Fora em 4 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e na Holanda. Mas ponto bem legal é que a gente está começando a ampliar também e pesquisar mais sobre outras opções na Europa que tenham cursos em inglês. Então a tendência é que a partir do ano que vem, né, esse escopo aqui seja um pouco maior. E a gente também não tem nenhum tipo de relação comercial ou convênio com as universidades, então o nosso papel é ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos e enviarem as melhores candidaturas para as faculdades que melhor combinem com cada um de vocês. Aqui são só alguns exemplos de algumas das principais delas. E sempre que eu mostro esse slide, pessoal, eu converso aí com os estudantes, eu sinto aquela dúvida, né? Será que eu tenho chance de estudar fora? Será que dentro do meu perfil, dos meus objetivos, do que eu estou planejando, das minhas notas, área de interesse, orçamento, as minhas chances seriam boas? Então, para isso, a nossa equipe, a gente desenvolveu uma análise de perfil. Eu acabei de colocar aqui no chat. Vocês respondem algumas dúvidas, algumas perguntas, a gente consegue ter uma ideia inicial aqui de onde você está bem, no que você precisa melhorar. Então fica aqui minha recomendação para fazer essa análise, para ter essa primeira avaliação aí da possibilidade de cada um de vocês. E por último também, eu queria já convidar vocês para os próximos eventos. A gente tem evento de tudo quanto é tipo de tema. Então, na semana que vem, vai ter um falando um pouquinho dos nossos mentores do programa de preparação antecipada aqui na Daqui para Fora, né? Então, a gente começa a trabalhar com alunos a partir do 9º ano, né? No primeiro e no segundo ano também do ensino médio, para chegarem melhores preparados lá no 3º ano. Então, a gente vai mostrar alguns desses mentores. Depois, no dia 22, tem uma palestra falando sobre, né, como você pode começar a faculdade como indeciso lá nos Estados Unidos, que é algo que muita gente começa. Lá você tem a flexibilidade até o final do 2º ano para escolher a universidade. E no dia 30 a gente vai contar a história de 7 estudantes, como que foi o projeto deles, do início do projeto, né, chegar na faculdade e agora no mercado de trabalho. Então, acho que são exemplos legais para vocês terem como referências. Tá? Mas, sem mais delongas, Clara, você está aqui, já nos escuta? Oi, gente. Boa noite. Ou boa tarde, não sei direito qual é o horário aí para vocês. Prazer. Acabou de 6h04, então acabamos de entrar aqui no Boa É, Noite. Que horas são aí, Clara? já são 10 horas, 10h04. Para você mais boa noite do que para a É, gente. mas boa noite. Bom, primeiro, Clara, muito obrigado por tomar o seu tempo aqui e vir falar com a gente hoje. A gente, né, agradece muito, acho que vai ser bem rico aqui para o pessoal. Obrigada, eu que Tá? agradeço. Fiquei feliz com o Clara, convite. para começar, eu acho legal você falar um pouquinho, tipo, de onde você era aqui do Brasil, onde você estudava, onde você está e o que você está estudando hoje aí na Holanda. Bom, então, gente, para me introduzir, eu sou a Clara, prazer, eu tenho 20 anos. Eu morava em São Paulo, eu estudava no Colégio Bandeirantes, uma bandeirantina aí.
E aí, logo depois do Band, eu vim para Erasmus University Rotterdam, que é aqui na Holanda, na cidade de Rotterdam. E agora eu faço psicologia, o bacharelado internacional, que significa que é tudo em inglês. Então, é. Você está no segundo ano, né, Clara, da faculdade? Sim, exato. Legal. E eu sempre gosto de entender, né, no começo de conversa, o que te motivou, Clara, a querer sair daqui do Brasil e estudar fora, assim? O que foi motivação dos seus pais, veio de você? Da onde que surgiu? Acho que foram várias coisas que eu fui pensando, assim, ao longo do caminho. Acho que ficar no Brasil não seria uma opção ruim para mim, mas eu pensava muito nos desafios, assim, que seria morar fora e nas coisas. Mas acho que seriam muitas novidades que eu poderia explorar, porque acho que na minha cabeça eu já tinha meio que traçado qual seria, assim, a minha vida universitária se eu ficasse no Brasil. Acho que a gente já está muito mais acostumado. E aí eu pensava nos desafios diferentes que poderiam ser morar fora, e aí eu cogitei, assim, os países que eu poderia ir. Para mim, a Europa sempre falou muito mais alto do que Estados Unidos, por exemplo, ou Canadá. Então, sempre foi muito maior o meu ranking pessoal, e aí eu comecei a procurar. Então, por exemplo, eu tenho cidadania portuguesa por causa da minha avó, e aí eu pensei, Portugal, né, também é língua, então também seria um fator, e aí eu fui vendo, assim, os países que encaixavam, não sei. Uhum. E é até o que eu ia perguntar, né? Dentre as opções da Europa, o que te chamou a atenção ou quais fatores te chamaram mais a atenção para você acabar escolhendo a Holanda? Putz, muito. Acho que foi uma grande surpresa, na realidade, porque acho que a Holanda está crescendo agora, né? Pelo menos quando eu estava procurando, assim, país para tentar aplicar, enfim, a Holanda nunca foi um país que me passou pela cabeça, assim, não foi um sonho, assim, de criança, nossa, quero estudar na Holanda. Não foi. Acho que está crescendo agora. E os pontos, assim, que para mim foram hum, bem decisivos, assim, da minha escolha, acho que o inglês, com certeza. Assim, é assustador o quanto eles têm facilidade com o inglês. E todo mundo, assim, generalizado, todo mundo fala inglês. Então, esse foi um fator, né, que a minha graduação inteira também poderia ser em inglês e os cursos, tipo, os próximos níveis também. Além disso, eu acho que tem o fator da anuidade, né, a gente não paga por mês, a gente paga por ano. É muito mais barato comparado, assim, ao resto dos países da Europa. E acho que seria, como eu disse, né, um desafio muito diferente. Enfim, acho que proporcionaria conhecer uma cultura totalmente diferente da do Brasil. Enfim, só fui atrás desse desafio. Até para quem não sabe, pessoal, na Europa continental, dos países, né, que não, enfim, sem contar o Reino Unido, a Holanda é um dos que mais tem cursos disponíveis em inglês. Então, de fato, tem muita oportunidade. Até já que você entrou nesse ponto, né, do inglês, como que é no dia a dia aí, Clara? Você, tipo, você acha que seria importante falar holandês? Você consegue se virar 100%? Porque eu tenho alguns alunos que falam, beleza, fala inglês né, no meu curso, mas, pô, e aí? Eu vou ter que, tipo, eu consigo viver só falando inglês na Holanda? Tem que aprender holandês? Então, essa é a grande pergunta. E eu adoro falar desse tópico. Inclusive, eu vi que vocês fizeram uma enquete no Instagram de vocês perguntando tipo, se precisaria falar holandês ou não. Eu acho isso muito engraçado, porque eu também sempre pensava que maluca, né? Por que que eu tô indo para um país que eu não sei falar a língua? Não faço a menor ideia. Mas, assim, é surpreendente a facilidade que eles têm com o inglês. Assim, todo mundo fala. E, assim, eu tô, por exemplo, eu pessoalmente estou aprendendo holandês porque eu quero. Eu acho que seria uma conquista pessoal para mim saber falar holandês, eu ter um diálogo em holandês. Mas conheço muitas pessoas que moram aqui há anos e não falam obrigada. Assim, não sabem realmente nada. Eles trocam com muita facilidade. Acho que eles têm um pouco consciência de que a língua deles é muito difícil. Então, se eles percebem que você é de fora, eles já trocam para o inglês muito rápido. E vai em todos os contextos, assim, até em cidades menores, não é nem questão de falar, tipo, só em Rotterdam, em Amsterdã, assim, que são cidades grandes. Qualquer lugar. Então é bem fácil. A gente tinha um menino que trabalhou conosco por um pouco mais de 2 anos, o Elbert. Cara, ele falou que ele falava tanto holandês que às vezes até dentro de casa, às vezes ele tinha um irmão que também estudou fora, ele estudou nos Estados Unidos, o irmão dele também, ele falou, cara, de repente me via falando inglês com meu irmão, assim, de tanto que a gente acabava Exato. falando. Então, que legal. Então, isso é uma preocupação a menos. Para quem não tá considerando, né, ou tá com Perfeito. medo por causa do holandês, aprende só se quiser, né? Não é obrigatório. Sim, e o inglês também vai melhorar muito, porque é o que você vai usar. Então, Uhum. muito positivo. E uma coisa também, né, que para quem, enfim,
avalia processo seletivo no exterior. O processo da Holanda, ele tem algumas peculiaridades, vamos dizer assim, que é um pouquinho Sim, diferente, tipo, dos Estados Unidos e Canadá, tem algumas variáveis, sei lá, você estudou num colégio de currículo brasileiro, você sim. estudou num colégio de currículo internacional, tem faculdade, tem que fazer foundation. Como que foi o seu processo seletivo, Clara? Quais foram as etapas? Como é que explica para o pessoal o que você teve que fazer até chegar na universidade? Acho que uma distinção importante é saber se você vem de uma escola IB ou não. A escola IB é o International Baccalaureate, que é, enfim, escola internacional. Distinção importante. Ser bilíngue não quer dizer que é internacional. Então, vocês têm que ter Uhum. certeza que a de vocês é ou não IB. O diploma do IB, obviamente, é reconhecido, porque tem esse intuito de ser uma escola internacional, de modo que vários países reconheçam o mesmo diploma. Mas se não for, como no meu caso eu não vim de um colégio IB, você pode aplicar normalmente com o nosso diploma brasileiro. E aí eu não sei direito quais são as especificidades de cada curso, mas acho que no geral você tem que aplicar, você tem que mandar o seu diploma do Brasil, né? E normalmente a sua GPA, tipo, a média geral tem que ficar acima de 8. Tem que mandar também o Enem, porque o Enem, na realidade, não pesa muito na seleção, é só uma questão de, por exemplo, na IB, eles já conhecem o diploma, então eles têm como ter um parâmetro de quão boas foram as suas notas. Mas, por exemplo, do certificado brasileiro, eles não têm como ter noção por exemplo, eu vim do Colégio Bandeirantes, isso é uma escola boa, isso é uma escola ruim, entendeu? Meu diploma é legal ou mais fraco. Então, eles usam o Enem como um parâmetro, mas a nota, assim, acho que do que eu me lembro era mais ou menos a média, contando com redação, entre 650, assim. O que pra gente, assim, essa nota do Enem no Brasil não é muito, então acho que seria bem tranquilo para os alunos conseguirem. E também precisa ter, por você não vir de um colégio IB, você tem que fazer uma prova de proficiência de inglês, TOEFL, IELTS, Cambridge, qualquer uma dessas, porque obviamente o estudo é inglês, então você tem que provar que você conseguiria acompanhar. E aí, alguns outros cursos têm algumas especificidades, tipo prova, mas aí depende de cada curso. Eu acho melhor vocês olharem lá no site, que é bem mais confiável. Sim. No caso da sua universidade, tem de fato esse benefício de poder usar o currículo brasileiro e aplicar o Enem. Só complementando, tem algumas outras Sim. universidades que às vezes não aceitam esse método. Se você não tem um currículo internacional, você não consegue aplicar direto, e aí tem uma segunda possibilidade, que é o que eles chamam de foundation. Tem Sim. algumas universidades que tem dentro da própria faculdade, tem até alguns centros na Holanda que fazem isso também. Então, se alguém, sei lá, quero mirar na faculdade de Amsterdã, por exemplo, se eu não me engano, lá você não consegue. Acho que para vários cursos você não consegue aplicar direto. Aí você teria que fazer esse foundation, É. mas no caso da faculdade da Clara, já dá para aplicar direto. Uma outra coisa, Clara, que não sei se todo mundo já conhece aqui, mas que eu sei que tem no processo seletivo da Holanda, que é até um pouquinho confuso, talvez você consiga explicar melhor, pessoal, que é o números fixos, né? Que são alguns Sim. cursos. Como que é isso, primeiro, para o pessoal aqui É. entender, quem já leu números fixos, e como é que funciona isso nos cursos aí da Holanda? O famoso, o Uhum. conhecido. Então, acho que esse é um conceito um pouco difícil para a gente entender, porque números fixos basicamente significa que um curso tem vagas. Só que isso para mim isso soa muito óbvio, tipo, obviamente que um curso vai ter vagas. Só que, assim, retomando o que eu falei, a Holanda academicamente está crescendo muito agora. Então, assim, e o país também em si é muito pequeno. Então, nunca teve tanta demanda assim a ponto de ter que ter vagas. Então, mais ou menos quem queria entrar, entrava. Mas agora com a demanda crescendo, eles determinaram que os cursos mais populares, que do que eu me lembro é psicologia, medicina e criminologia, eles estipulam vagas e isso faz com que o processo seletivo para esses cursos tenha uma etapa extra. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que aplicaram para a economia. Eles só mandaram todos os documentos, enfim, e a partir disso eles caem num ranking e o ranking vai rodando que nem a gente já conhece. O meu processo, por exemplo, eu faço psicologia, um curso de números fixos. Eu tive que mandar toda a minha documentação, então a primeira fase era ver se eu tinha o GPA mínimo. Passando disso, eles me mandavam um material de 4 matérias introdutórias, que depois eu tive tudo de novo, para eu estudar e fazer uma prova em cima disso. Então, assim, também não adianta querer estudar antes ou não, porque depende do material deles. Então, acho que também até é bem justo e diminui a ansiedade. Você tem que esperar de qualquer jeito. E fazendo essa prova, de novo, cai no ranking, aí vai rodando
a lista. E essa prova você só fazia depois de já então ter passado pela primeira etapa do processo, né? Você já tinha, Sim, tipo, andado, assim, vamos dizer assim. sim, é. Legal. E tem alguma outra coisa no processo? Você deve fazer alguma outra coisa, tipo, sei lá, carta de motivação, é, carta de recomendação de professor? Então, de novo, cada processo é um processo. Uhum, Como eu acho que o meu foi bem específico por ser um curso de números fixos, eu não sei se aplica muito bem aos outros, uhum, mas, por exemplo, eu tive que fazer, eu acho que no geral é bem mais comum fazer carta de motivação do que carta de recomendação, porque uhum, eles preferem que o aluno escreva por conta própria, falando de si, enfim, aí acho que eles acham mais confiável do que vir de uma terceira pessoa. uhum. Mas, enfim, a que eu fiz não é uma carta inteira, a gente tem isso é uma coisa importante de mencionar, todas as applications para a Holanda são feitas no site nacional, que chama StudyLink, então anotem esse nome muito importante, StudyLink, e todo mundo faz lá, até os holandeses mesmo, e nessa plataforma você vai acho que, se eu não me engano, no site, eles disponibilizam as perguntas para a carta de motivação. Então, por que essa faculdade? O que você se imagina fazendo daqui a 5 anos? Umas coisas assim. Acho que essas perguntas bem padrão, que a gente já conhece. E aí, respondendo essas perguntas, você sobe o documento para essa plataforma do StudyLink e manda por lá. Entendi. Vou até colocar aqui, ó, para quem quiser, coloquei aqui no chat E o link, legal, você salvem a esse pessoa link. ter. E aí, antes da gente seguir, como é que foi, que acho que o pessoal pode ter dúvida também, a prova no processo seletivo, a prova que você fez, Clara, era muito difícil, você teve que estudar muito, era uma prova muito complexa, foi tranquila, do que você sabe, eu sei que tem outros brasileiros aí também, dos que te fizeram, tipo, você sentiu que foi tranquilo ou é algo que o pessoal tem que se preocupar, assim? Então, acho que uma coisa que eu percebi, eu não vou generalizar para a aluna inteira, mas falando da minha faculdade, Uhum, uma coisa que eu percebi que foi bem diferente, assim, no estilo de prova do Brasil, é que, por exemplo, pelo menos na minha escola, ao longo da minha vida acadêmica, eu fui, várias das provas eram, sei lá, a definição daquele conceito. E agora, é muito mais, eles relacionam muitos conceitos, então, você tem que realmente entender o suficiente a ponto de conseguir relacionar os conceitos. Então, acho que essa é a parte importante de ter em mente, assim. Então, jamais na prova você vai ter uma pergunta tipo, qual definição está correta? Nunca. Então, você tem que estudar meio que linkando os conceitos. E acho que a prova que eu fiz foi bem justa, assim, no sentido de caiu literalmente tudo que eles mandaram. Não caiu uhum, absolutamente nada que não estivesse lá. E eu acho que isso é uma coisa legal também, porque eles só cobram o que está no material enviado. Então, eles também não assumem que você sabe nada. uhum. Por exemplo, das que eu lembro, veio uma aula de estatística, que foi meio chata, sendo bem sincera. Veio uma aula de neuro, enfim, supondo que sejam só essas duas. Eram 4 no total, mas eu só lembro dessas duas. Eu poderia ter conhecimentos prévios dessas matérias, mas também não foi, eu não tinha, mas também não foi cobrado nada além do que estava no material. Então, acho que nesse sentido foi bem justo, assim, a prova. E se você for ver ponto escala estatística, você está vendo estudar psicologia, não necessariamente o que vai cair lá é 100% linkado com o que você vai estudar, né? Sim. Assim, obviamente eles tentam trazer, porque, por exemplo, a gente, estatística é importante em questão de pesquisa. Ah, Acho que sim. eles não dariam uma aula introdutória, porque, assim, as matérias que eles mandam, a gente vai ter de novo. Então, tem que Uhum. ter alguma ligação com o seu curso. Então, não vai ter uma estatística, assim, de economia, vai. Tem que ter a ver com a pesquisa que faz sentido para psicologia. Então, de certa Entendi. forma, facilita um pouco também. Não, agora sim, não, faz sentido, né? Eu falei, pô, realmente Sim. faz Não. sentido, não. Legal, não, bom que você trouxe esse ponto. E aí, bom, você já falou, né, um pouco antes da questão do bom custo-benefício das faculdades da Holanda, né? Mas acho legal de reforçar aqui também, ah, na sua universidade, e aí tem lógico, se você tem a cidadania europeia ou se não tem. Então, primeiro, Exato. pensando para quem não tem cidadania europeia, hoje, quanto que é mais, né, de quanto a quanto varia o custo se você for contar a anualidade da faculdade aí? Eu sei que depende de acordo com cada curso e tal, Sim. mas mais ou menos aí, mais ou menos quanto? Para quem não tem cidadania, né? Isso.
Acho que, no geral, as unidades são mais ou menos a mesma, porque eu não sei direito por quê, mas acho que no geral é mais ou menos igual. Acho que para internacional fica em torno de 7 a 9 mil euros. E como eu disse, a gente paga anual. E para alunos europeus, 2.100 por aí. E um ponto muito positivo é que o governo holandês tem um contrato com todas as faculdades, que no primeiro ano, todos os alunos de primeiro ano pagam metade da anuidade que a faculdade determinar. Então, por exemplo, eu estou no segundo ano, eu paguei 2.100. Mas no meu primeiro ano, eu paguei só 1.000, porque o governo holandês se propõe a bancar a outra metade, como incentivo para você continuar. Então, esse é um outro ponto muito positivo. Legal. E aí, poxa, mesmo para quem não tem cidadania europeia, quando a gente compara com algumas, sei lá, das principais faculdades no Reino Unido, até nos Estados Unidos, Canadá, ainda assim continua sendo um valor, né, bem mais acessível do que muitas outras. E, poxa, falando da sua universidade, estou falando de uma faculdade entre acho que é a número 72 do principal ranking mundial que tem em Times of Higher Education, 73, então uma faculdade top no mundo, né? Estamos bem. Também. E aí, ainda falando também dessa parte de valores, é possível, Clara, você trabalhar na faculdade ou fora para ajudar as despesas? É tranquilo de conseguir? É difícil? Como que funciona aí na Holanda? É muito fácil. Eu, inclusive, trabalho na faculdade. Eu faço, enfim, só dando uma breve explicação, a gente tem um time de alunos com o intuito de, como se fossem os embaixadores, assim, então a gente tentar entrar em contato com escolas, não só dos nossos países, mas da região ali do nosso país, né, para tentar atrair alunos, mas tem esse emprego e tem vários outros na faculdade também, e varia até, assim, esse emprego vai mais acadêmico, ou coisas tipo ajudar no refeitório, coisas assim, mas também na cidade em si, no país, tem muitas ofertas de trabalho. Acho que é um ponto muito importante para agora, que a Holanda está crescendo muito no geral. Então, assim, tá tudo explodindo, tá tudo demandas mil, assim. Então, acho que vir para cá também, assim, é o que eles estão querendo. Eles querem você. Então, tem oferta, assim, em qualquer lugar, em qualquer setor, tem muita oferta. E uma coisa que eu acho legal é que eles são bem regrados em relação a estudante. Então, tem vários trabalhos que são para estudante e tem um limite de horas. Acho que não pode passar de 16 horas semanais. O que é muito bom, porque eles são bem rígidos com isso, então não tem muita chance do chefe fazer alguma coisa ou querer extrapolar esse tempo. E também é bom porque você consegue ter essa experiência, né? Juntar um dinheirinho extra, enfim, também tem muita oportunidade para isso. Legal. E isso é importante, porque no final das contas, né, é legal para você se ajudar, mas está indo para estudar também, Sim, né? Se você tivesse um trabalho sim, full time, fica complicado de você conseguir fazer as duas não, coisas. E com claro, certeza. quando a gente fala de estudar fora, poxa, uma coisa que sempre gera preocupação dos alunos, dúvida, medo é, cara, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou fazer amigos? Será que vão É, gostar de mim? Como é que vai ser? Conta pra gente, como é que... Já tá no segundo ano, então já para dizer como é que foi essa sua adaptação, ou está sim. sendo aí na faculdade? Acho que é uma grande aventura, com certeza. Acho que tem várias fases, assim. Acho que o começo é sempre, assim, o começo ali, os primeiros meses, um frio na barriga constante, uma adrenalina, assim, crônica. A adrenalina não passa. Conhecer gente e, pô, pessoas de países que eu nem lembrava que existiam, culturas e, assim, várias trocas. E, assim, cada lugar que você sai, cada dia que você sai de casa é um lugar diferente para você olhar e conhecer na cidade. Então, tem essa explosão, assim, de excitação e conhecimento e tipo, ficar fascinado com tudo. Então, mas acho que também vai chegando o inverno, assim, e aí também você já vai se acostumando um pouco mais, e aí você vai também vendo que os estudos não é só festa, né? Então, acho que tem essa parte, assim, entre balancear, conhecer a vida e também aproveitar. Mas acho que, no geral, a faculdade também dá muito apoio para isso. E, como eu disse, assim, tem gente de tantos lugares do mundo que eles têm serviço, assim, que, por exemplo, para mim, eu fiquei surpresa com a quantidade de serviço, porque para minha demanda eu não precisava ter tanto aquilo, mas depois eu fiquei pensando, tem tanta gente de tantos contextos diferentes,
que acho muito legal que eles se esforcem para tentar englobar toda essa diversidade, assim. Mas acho que a adaptação, no geral, é bem tranquila, porque todo mundo é novo, todo mundo, a maioria também não está no seu contexto, né, na sua zona de conforto, a maioria está num lugar totalmente diferente, então tá todo mundo num contexto, todo mundo junto, tentando se ajudar e se adaptar junto, então acho que é bem legal, assim. Acho que nesse contexto, a nossa cultura brasileira também, de certa forma, a gente não tem tanta dificuldade assim, de fazer amigo, né? Comparando com outras culturas, ali a gente, cara, olhou pro Sim, lado, deu bom dia pra gente, você falou bom dia, já virou melhor amigo, né? exatamente. Você falou tu conheceu de gente de países, muita coisa. Tem algum, tipo, alguém de algum país ou alguma experiência, alguma coisa que você fala, cara, que você não imaginava, sei lá, alguma coisa diferente, assim, que você conviveu com alguma pessoa, ou algum país muito doido, alguém que você conversou, que você, sei lá, que chamou atenção, que você lembra, assim? Acho que para mim, o que mais me chamou a atenção, assim, foi, tem algumas amigas finlandesas, e acho que, assim, Finlândia nem é um país tão exótico da minha cabeça, mas depois que eu fui conhecendo elas, a cultura é tão diferente, eu acho que isso é a coisa que mais me interessa, assim, porque, por exemplo, as histórias delas são tão opostas das minhas, assim, e até por questões, assim, geográficas, de tipo, o meu Natal é no calor, e o Natal delas sempre foi no frio, então elas às vezes me fazem umas perguntas tipo, você já comprou o seu suéter de Natal? Eu tô pensando, que regata eu vou usar no Natal, sabe? Umas coisas assim, tipo, é muito legal. E um exemplo que eu posso dar, elas falaram que tem, na cidade delas tem uma casa lá, que eles consideram a casa oficial do Papai Noel, eles decretaram que Papai Noel nasceu lá, que é tipo o Polo Norte oficial. Gente, que fascinante, elas moram no Polo Norte. Então, sabe, é muito diferente, muito diferente. Acho que isso é a parte mais legal. Você falou disso, eu lembro, eu fiz faculdade nos Estados Unidos, né, mas teve um ano que eu trouxe um amigo americano pro fim de ano aqui. Ele não tipo, acho que demorou uma semana para ele entrar na cabeça que não ia ter neve, que não sei o que, a gente ia pra Sim. praia. Ele falou, meu Deus, tipo, que mundo diferente, né? Aí até nessa linha, teve algum desafio cultural, assim, na Holanda, com os holandeses que você passou, que, tipo, nossa, isso é muito diferente do que é no Brasil. Acho que a famosa, como posso ser? Eles são muito diretos. Acho que eles são bem conhecidos por ser bem diretos, assim. Acho que isso é uma coisa, realmente, uma questão de se acostumar, porque é só questão de ser direto. Eles só falam na cara, não é de maldade, eles não querem te ofender, é só muito direto. E acho que tem seus prós e contras, né? Acho que também eles são bem claros no que eles querem ou não querem, ou se você fez isso bem ou mal. Acho que também dá um direcionamento bacana, assim, do que eu posso melhorar ou não, mas também, às vezes, é bem fácil de levar pro pessoal e achar que foi contra você, então acho que esse principalmente no começo, é um pouco hostil, no sentido que parece que eles estão te ofendendo, que eles só não gostavam de você, mas não, eles são muito diretos. E acho que, no geral, assim, o brasileiro é muito caloroso, muito, que nem você mencionou, assim, amizade até com a parede. E eles são mais fechados, então essa é realmente uma diferença notável, assim. Uhum. É o que você falou, acho que é uma oportunidade de aprender também, né? Porque eles Sim, são diretos e talvez a gente seja muito indireto, né? Quantas vezes você não pergunta para exatamente. alguém, tipo, você quer? Alguém pergunta, você quer ir nesse lugar? Aí, em vez de falar não, eu não quero, você fala, não sei, talvez enrola, tal. É, Então também tem essa oportunidade de, tipo, sim. chegar no meio termo, né? Mas, que legal. E outro ponto também, Clara, como que são aí falando mais da parte acadêmica, né? Como é que são as aulas na faculdade? Como que é a sua rotina? Quantas horas por semana? Você estuda de manhã, de tarde, de noite, tem escolhas? Como que funciona? Tá, acho que essa é uma grande diferença do Brasil. No geral, que eu sei, a gente tem muito menos tempo de aula presencial do que no Brasil. Eu, por exemplo, tenho acho que umas 9 horas de aula e 2 horas de palestra por semana, o que é bem pouco, assim. No total, eu tenho três dias que eu tenho que obrigatoriamente ir para a faculdade, meio que 3 horas cada aula. E eu acho que isso não se aplica a todos os cursos, mas normalmente para os cursos de humanas, assim, ou pelo menos algumas matérias, ainda que sejam um curso de exatas, acho que algumas matérias tem o sistema PBL, que eu não sei se vocês conhecem, mas PBL PBL Project-based learning. é isso. Ah. Faz tanto tempo que eu não penso nisso que eu esqueci o significado da sigla, mas é exatamente isso. O que significa que a gente
tem que estudar antes de ir para aula. Então, é literalmente baseado num problema. Então, a gente recebe um problema, um texto, alguma coisa assim, e a gente tem que pensar em cima daquilo. Aí os professores passam textos, livros, artigos, e a gente tem que ler e se preparar para a próxima aula. Então, nesse sentido, é bem diferente, porque a aula em si não é você ouvindo o professor, isso só acontece nas palestras. A aula é muito mais uma discussão do que você estudou previamente, então, acho que isso demanda se acostumar, porque é muito diferente, então, no começo é um ritmo, assim, você tem que estudar muito por conta própria, e isso é um ponto que tem que se acostumar bastante, assim, porque às vezes eu pensava, então eu tenho pouco tempo de aula, tenho muito tempo livre, então vai ser livre, livre. Não livre, tipo, tenho que ir para a biblioteca, livre, livre. Mas não é tão assim, porque a próxima aula realmente depende de você estar preparada para poder discutir, ter dúvidas, enfim, é isso que faz a aula funcionar. Então, acho que nesse sentido é bem diferente. Você falou, se você não está preparado, você deve chegar na aula e ficar completamente boiando, né? Não Exato. deve fluir nada, né? Legal. E aí, olhando, bom, isso é bem diferente, mas olhando assim, tipo, na dificuldade, no dia a dia, que, tipo, é mais difícil, as provas, como é que funciona o método de avaliação, como é que você compara isso em relação ao que a gente está acostumado no Brasil? Então, acho que, assim, métodos de avaliação, pelo menos para mim, é bem diferente, porque o meu curso são 600 alunos. E, assim, 300 na parte holandesa e 300 na parte internacional. E por conta disso, assim, todas as minhas provas são múltipla escolha, então todo teste. Porque se fosse questão aberta, eles não iam conseguir corrigir nunca. Mas eu acho que, no geral, todo mundo tem. Só para explicar, a gente não segue divisão de semestre, a gente segue divisão de bloco. E aí cada curso tem a quantidade de semanas diferentes por bloco. Então, para mim, cada bloco tem 5 semanas. E por bloco eu tenho 2 matérias, uma matéria teórica e uma matéria prática. Acho que essa ideia de bloco se mantém para outros cursos, mas não sei se vai dizer que são 2 cursos por bloco também se mantenham, enfim. Mas, no geral, a gente tem uma matéria na teórica, é o que a gente vai ter prova-teste, e na prática a gente normalmente tem que fazer trabalhos. E aí os trabalhos, sim, são, né, textos, artigos, fazer um resumo, coisas assim. Uhum. Então, nesse sentido, é meio diferente. Acho que, como eu expliquei lá, eles relacionam muito os conceitos. Então, nunca é uma coisa muito óbvia de definir conceitos ou coisas assim. É muito mais, tipo, integrando o conhecimento mesmo. Estimula muito o pensamento crítico, né? Muito. Assim, a cabeça fica quente. E aí, vamos falar agora da parte de diversão aí, Clara. Como é que é a vida na universidade? Assim, tipo, vocês têm muita coisa para fazer dentro do campus? Como é que é o seu campus aí? É um campus grande ou não? Conta um pouquinho, pessoal. Então, começando sobre o campus, e aí vou falando das atividades que a gente tem lá. Acho não, tenho certeza que meu campus é muito fora do padrão Holanda e acho que da Europa no geral. Porque, assim, a Europa normalmente os prédios, assim, as construções são muito antigas. E acho que esse é o charme, mas também um problema porque não tem muito como crescer ou expandir e pelo menos aqui, vários dos prédios também são patrimônio histórico. Então, várias das faculdades, o campus é um prédio, tipo, literalmente um prédio. E assim, é pequeno, é meio assim, sem graça. E o meu é assim, realmente muito grande. Não é grande a ponto de vai comparar com a USP, Unicamp ou coisas assim, mas no padrão Holanda é realmente bem grande. Acho que isso é bem legal também pelo ponto de que eles se formaram muito, assim, então os prédios são bem novos, a gente tem uma infraestrutura bem legal, assim, acho que e por conta do Covid eles, só dando uma dica aqui para vocês, por conta do Covid eles fizeram um tour online, já que não poderia ter o tour presencial. Então, se vocês entrarem no site, assim, tá super atualizado. Eu olhei antes de vir para cá para ver se estava, né, preciso ou não. E tá igualzinho. Então, acho bem legal vocês darem uma olhada se vocês tiverem interesse. É aqueles tours interativos 360 que vocês podem ver cada detalhe que vocês quiserem. Mas tem essa parte do campus que eu acho bem legal citar, que é bem diferente. E sobre as atividades, de novo, assim, tem atividade para todos os gostos, vontades, horários e disponibilidades. Eles fazem bastante coisa, assim. Por exemplo, tem uma associação, que é a Associação Sustentável, alguma coisa assim, e aí
semanalmente, toda quarta-feira, eles fazem uma noite de um país. Então, por exemplo, semana passada foi a noite de Portugal, e aí todo mundo vai lá e eles têm um workshop culinário sobre, né, com a temática Portugal. Então, pratos típicos, enfim. Mas já teve, assim, do Irã, por exemplo, eu nem faço ideia do que eles comem no Irã, e aí teve um workshop culinário sobre o Irã, e todo mundo faz a comida, tem meio que uma aula, assim, sobre o porquê daquilo, por que é tradicional, enfim, e depois todo mundo come junto. E normalmente Legal. eles tentam chamar, sei lá, um aluno que é do Irã para tentar explicar, ou tem um jeito específico de comer. Então, assim, esse foi só um exemplo, mas tem várias atividades, tipo noite de filme, noite de talentos, cada um pode tocar ou cantar ou fazer uma apresentação que quiser para poder mostrar alguma coisa, um talento seu, alguma coisa sua, enfim. São várias atividades, assim, bem legais. Legal. E bom, e você também está numa cidade que é super legal, né, Roterdã. Então, imagino que Sim, vocês também devem, né, deve ter aquele misto de aproveitar o campus, mas também aproveitar muito as atividades dentro da cidade, né? muito. Acho que isso é uma coisa muito legal, assim, o transporte, não só público, mas o transporte no geral. No geral, eu incluo a bike, né? Que a bike é assim, parece que é grudada na perna deles, tudo que eles fazem de bike. Mas transporte público também, no geral, é muito fácil de usar, assim, muito intuitivo. E acho que isso também traz muita liberdade, assim, junta muito a cidade com a vida na faculdade, então, assim, o mundo está aí aberto para explorar, assim, é muito fácil conhecer a cidade e, enfim, tá tudo muito interligado. E aí, né, uma pergunta que não quer calar, cara. Você já viajou muito aí pela Europa nesse um ano que você tá? Acho que já viajei bem, tenho planos de viajar ainda mais, mas consegui sim. De novo, o transporte público faz milagres. E, assim, viajar entre a Europa é muito mais barato, né? Tem várias promoções e programas, companhias aéreas baratas, né? Aqueles low cost. Então, é só questão de procurar e aí vai. Isso eu acho muito legal. Poxa, fazer uma faculdade na Europa, de repente, durante os 3, 4 anos de faculdade, dá para você viajar Sim, o que talvez uma pessoa vai conseguir viajar na vida, porque tá tudo muito, né, acessível, você já tá lá. Então, isso é sim. super legal. Eu vou começar a abrir, eu já chegaram algumas perguntas. Então, pessoal, se vocês Tá forem tendo ótimo. dúvidas, fiquem à vontade aí de fazer. Mandem, pode perguntar. A Elice perguntou se as cartas que você escreveu são em holandês ou em inglês. Imagino que seja em inglês, né, Clara? As Inglês. cartas de motivação. Não, tudo, se você aplicar para o bacharelado internacional, tudo vai ser em inglês. Absolutamente nada em holandês. Nada. A Patrícia perguntou também qual que é o site que tem Ah, o tour. Se puder. o site geral é EUR, né, EUR.nl. E aí esse site é o principal, mas aí lá, se vocês quiserem selecionar para ver uma faculdade específica, aí vocês podem navegar lá e é bem fácil de usar. Imagina até se você jogar no Google lá, tipo Erasmus, Rotterdam Campus Tour, deve, né, deve ser tranquilo de encontrar, né? Sim, posso até escrever aqui se vocês quiserem no chat, só para acessar o Acho, site geral. acho legal escrever. Pronto. E já até que perguntou sobre o inglês. Na sua faculdade, Clara, tem muitas opções de cursos de graduação em inglês? Imensas. Muitas, muitas mesmo, assim. Acho que pô, a vasta maioria dos cursos tem opção em inglês. Obviamente tem a opção em holandês, mas também em inglês. Acho que só cursos muito específicos que são em holandês. Então, pedagogia, por exemplo, é só em holandês, porque faz muita parte da grade deles e para escolas. E aí, escolas assim, de criancinhas e tal. Então, aí também é meio difícil que eles saibam inglês para você poder lidar com eles em inglês. Mas assim, no geral, a maioria é tudo em inglês. Chegaram aqui duas perguntas que acho que são bem relacionadas, né? A Carolina perguntou como foi a questão de moradia, e aí a Maricelma perguntou se você, né, mora no dorm. Então, explica um pouquinho como foi e como está sendo, né, a questão da moradia para você na faculdade, Clara. Tá, então eu vou começar pelo dormitório, porque tem um fator importante que a gente tem sim alguns prédios para morar, só que é exclusivo para primeiro ano. Então, ainda que você consiga morar no primeiro ano, que é bem concorrido, então assim, normalmente é tipo, acho que os resultados costumam sair em torno de 15 de. Os primeiros saem 15 de abril, acho, por aí.
Mas, enfim, normalmente nessa data, assim, saiu o resultado e o povo já vai para reservar a acomodação, assim, esgota no mesmo dia, tipo, em horas, assim. E aí depois, no segundo ano, você é obrigado a sair. Eu não consegui a residência no primeiro ano. E moradia, acho que é assim, o ponto mais negativo que eu posso mencionar, porque, como eu disse, os prédios, as construções são muito antigas, então é muito difícil construir. E não tem muito espaço, o país é muito pequeno, então a crise de moradia é uma coisa realmente nacional. Assim, se vocês procurarem, vocês vão ver que não é nem só em Roterdã, é o país inteiro. Então, acho que esse é um conselho que eu dou bem forte, assim, dou realmente muita ênfase para vocês. Procurem moradia com antecedência, porque é, sim, difícil e também é caro, mas, assim, questão de procurar, vocês vão conseguir achar, com certeza. Agora eu moro, essa é uma história engraçada, mas agora eu moro com uma família holandesa. Eu me sinto no intercâmbio, mas não estou no intercâmbio, eu realmente moro com eles, mas eles acabaram virando meio que a minha host family, assim, então tem sido uma experiência bem legal, assim, de realmente me inserir na cultura com a família mesmo, assim. Então, esse é um ponto que a gente tem orientado muitos nossos alunos, de fato, tem que ser muito ágil com a questão da moradia na Holanda, tem que ficar em cima mesmo. Até perguntar, o Max perguntou, né? Acho que você respondeu se é obrigatório morar no campus no primeiro ano. Na verdade, todo mundo quer tentar morar no primeiro ano no campus, Exato. né? É meio que Quem que dera eu fosse posto. obrigatório. Isso é diferente, é que geralmente nas faculdades americanas e canadenses é muito comum, em algumas delas, É, ser obrigatório morar no primeiro ano no campus, né? Ah, bom, a Cristiane perguntou em relação ao seu custo mensal, acho que ela já falou, né, que na anualidade da faculdade, para quem tem cidadania europeia, é 2.500, 2.700 euros no ano, né? Qual que você imagina, Clara, qual que é um custo mais ou menos mensal para se viver aí em Roterdã? tá, Uma então, sem estimativa. considerar, vou considerar seguro-saúde, que é obrigatório, Uhum. seguro-saúde, né, telefone, alimentação, incluindo, né, pô, comer fora alguns dias também, é, entretenimento no geral, e acho que transporte e uma brecha para emergências. Acho que, pô, para mim agora, acho que não passa. Eu não tô considerando moradia, porque moradia varia muito. Então, sem Uhum. aluguel. Mas, assim, desses custos que eu mencionei, acho que vai. Eu gasto de, sei lá, 500 a 600 no mês, no máximo. Então, assim, se você trabalha, por exemplo, se você tem um trabalho atrás, é bem possível você se bancar, assim, suas Sim, despesas pessoais para dentro do seu trabalho. sim, eu diria que sim. Ah, vamos ver o que mais aqui. A Alice, ela perguntou em relação à bolsa, né? Acho que esse é um ponto legal também de trazer. Nas faculdades da Holanda, bolsa de estudo já não é tão comum, né, Clara? É um pouquinho mais restrito, né? Esse é um ponto que eles reforçam bastante, assim, eles tentam ao máximo reduzir o preço para que todo mundo consiga ter um preço mais reduzido, e até por isso que, até assim, comparado com outros países da Europa, a Holanda é sim muito barata, mas em contrapartida é muito difícil conseguir bolsa, porque meio que eles querem dar a mesma oportunidade para todo mundo. Assim, não é que não existam bolsas, mas pelo menos as que eu conheço são bolsas de renda, mas precisa ter uma renda muito baixa. E é muito difícil de conseguir, porque eles pedem muitas provas, assim, tipo, para realmente ter certeza que a sua renda condiz com o que você está alegando. Então, eu pessoalmente não conheço ninguém que tenha, e acho que no geral, bolsa na Holanda é meio complicado. Até como você falou, né? E dos valores, mesmo alguns alunos nossos, às vezes nos Estados Unidos, Canadá, conseguem bolsas. Às vezes, mesmo assim, pode ficar ainda acima do que, com uma boa bolsa, ainda acima do que alguém que tem cidadania, por exemplo, europeia consegue. Então, Sim. acaba que, né, já fica muitas vezes um custo-benefício bem interessante. Um outro ponto, claro, é comum, né? Eu sei que em muitas das faculdades americanas, canadenses, alunos às vezes fazem Uhum. intercâmbio durante a universidade, vão passar Sim, para alguma outra. Isso acontece aí também na Holanda? É algo que tem a possibilidade de fazer? sim, com certeza. Ano que vem eu tenho possibilidade de fazer, inclusive. Estou agora até pensando nas minhas possibilidades, que eu já tenho que decidir até agora, final do ano, se eu vou querer aplicar ou não. Mas, assim, a Erasmus tem parceria com várias faculdades ao redor do mundo.
Inclusive no Brasil tem a GV, acho que a PUC, enfim, tem algumas opções. Até engraçado, só para comentar esses dias, no Instagram da faculdade eles fazem às vezes um takeover, assim, alguém que tá no intercâmbio para poder mostrar, e aí a menina tava no Brasil, achei muito engraçado, ela tava em São Paulo, na GV, mostrando. Então, enfim, além do Brasil, tem vários países mesmo, assim, os mais diversos que você puder imaginar. Em relação ao intercâmbio, sempre no segundo semestre do ano, que no nosso calendário, né, no nosso ano letivo, que começa em agosto, é o primeiro semestre do ano letivo, mas o segundo do ano. Então, de agosto a dezembro. Não tem possibilidade de fazer de janeiro a julho, sempre de agosto a dezembro. E você pode ver as opções que você quer, e se você não for para o intercâmbio, você obrigatoriamente tem que escolher um minor, que é como se fosse uma especialização, e depois uma eletiva. Não há possibilidade de não fazer nada. Tem que ter alguma coisa, porque você precisa dos créditos depois para validar, né? Então, é assim. Se você for fazer, claro, você já tem algum país aí que você tem em mente ou ainda não definiu, não? Sim. Tava dando uma Finlândia. olhada, né? A regra principal, a única regra que tem de escolha é que você não pode ir para o país que você tem a nacionalidade, então eu não poderia nem ir para o Brasil ou para Portugal, mas também não teria muito interesse, porque eu quero conhecer outros lugares. Os que eu estou olhando agora, dei uma olhada na Austrália, tinha umas oportunidades bem legais. Singapura, tinha umas bem bacanas, que eu não imaginava. E na Irlanda. Mas, enfim, ainda estou dando uma olhada, assim, no geral, preços e outros critérios. Isso eu acho muito legal, poxa, você poder ter o intercâmbio do intercâmbio, de repente voltar aqui para o Brasil, tendo morado em Exatamente. 2, 3 países, visitado vários países, você literalmente volta uma cidadã do mundo, né? Assim, conhecendo várias culturas. Sim. O Max, ele perguntou aqui, em relação à Universidade de Utrecht, eu não sei, acho que seria legal, Max, depois talvez você entrar em contato conosco mais individualmente aqui para a gente passar mais informações. Não sei se você sabe muito sobre a faculdade, claro, de Utrecht na Holanda, se tem alguma... Mas qual que é a pergunta? Ele perguntou alguma recomendação ou detalhes. Eu acho que seria legal depois, Max, talvez entrar em contato com a nossa equipe, que aí a gente consegue te falar um pouquinho mais sobre ela. O Arthur falou que chegou um pouquinho atrasado. Como eu faço para aplicar nas faculdades da Europa? Nas faculdades aí, eu tenho cidadania europeia. Bom, se quiser fazer um recap rapidinho, claro, do que as faculdades avaliam, para ele que chegou atrasado, mas bem rapidinho. Depois o Arthur fica gravado também. A gente falou bastante sobre isso no começo, e aí depois você pode Sim. até voltar, eu vou deixar o link aqui, mas só um rapidinho, Clara, dá uma resumidinha rápida para ele. Um recap bem rápido. É. Entra no site que eu mandei o link no chat, que é ur.nl. Lá tem os critérios de application, assim, para todos os cursos possíveis, mas, no geral, uma plataforma muito importante, guarda esse nome, é o StudyLink, que é a plataforma nacional. Todas as applications são feitas por esse site, mas é importante ver os critérios pelo site específico da faculdade que você quer aplicar. Então, olha direitinho no site, porque aí é bem mais confiável, obviamente. Como ele chegou depois, talvez ele não viu. Eu vou deixar até o link de novo aqui, É verdade. porque Não tinha talvez ele pensado. não tenha. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o link, Arthur, dá uma entrada nele. Depois você pode entrar em contato conosco também. A gente tem, enfim, dá para a gente explicar mais a fundo. Vamos lá aqui. A Carolina perguntou qual que é a perspectiva de trabalho na Holanda depois de formada? Se é que você já tem essas. Acho que muito boa. Dos meus amigos, tem alguns amigos que já se formaram, até no Masters, e enfim. A maioria conseguiu trabalho aqui mesmo. Acho que os que não conseguiram foi mais por opção do que não ter tido oportunidade, né? Não ter achado vaga, enfim. Opção de ir para outro país, enfim. Mas, de novo, volta no meu ponto que eu tinha mencionado de ser uma graduação específica ou não. Então, por exemplo, para psicologia. Eu poderia sim atuar aqui, mas se eu quiser, por exemplo, trabalhar no governo, como uma psicóloga do sistema de saúde do governo, eu obviamente teria que falar em holandês, poderia atender em inglês se fosse a demanda de algum paciente, mas eu teria que saber holandês porque eu estou ali no sistema e pode ser que tenha pessoas que precisam de mim falando em holandês. Então, nesse sentido, assim, depende um pouco do que você de qual é a sua graduação. Acho que economia, administração, é muito fácil ficar só no inglês, porque a maioria vai startup ou
várias pessoas de vários lugares do mundo. Então, eles até preferem manter em inglês para não ter problema de ter que traduzir depois, ou enfim. Uhum. Legal. Vamos ver aqui. O Max perguntou sobre o sistema de saúde aí na Holanda, né? Ele falou que teve notícia que não é tão bom. Você já teve algum problema com isso, Clara? Acho que, assim, eles são bem objetivos. Então, eu já fui em consultas. Uma coisa importante aqui é que médico, assim, nem tinha pensado em falar isso, mas ainda bem que essa pergunta veio, porque é bem diferente. Eles não têm costume de ir para o hospital. Se qualquer coisa que acontecer, você vai no seu médico e você tem que ser registrado no médico. Então, você também não pode ir em qualquer médico. Você tem que se registrar no médico específico, que eles chamam de GP, que é o General Practice. General alguma coisa? Practitioner, acho que é practitioner, né? Deve ser, enfim. Esse médico é como se fosse, o médico da família. Você tem que estar registrada nele e não tem essa cultura de pronto-socorro, ir para o hospital, qualquer hospital. Não, você vai no médico e, obviamente, você pode ir, se tiver uma emergência, sem marcar consulta, mas normalmente você marca uma consulta e eles são bem objetivos, assim, as consultas, eles falam que tem meia hora, mas é 15 minutos contado e, assim, eu dou um conselho de vocês realmente se cuidarem, pensarem na saúde, tomar as vitaminas em dia, para não precisar, porque eles acham que virou até meio meme, assim, que tudo na Holanda eles recomendam paracetamol. Tá tudo errado e eles dão paracetamol. É um pouco verdade, então acho que um conselho é vocês se cuidarem, né? Porque aí não precisa depender disso. Entendi. Interessante, mais uma vez, o que você falou lá da diferença cultural, até nesse momento acaba se expressando muito, né? Tipo, eles serem bem diferentes. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal. Deixa eu ver se teve algum ponto que a gente não falou. Tem alguma coisa, Clara? Uma coisa que você acha que vale compartilhar mais, que a gente não tenha tocado aqui? Se alguém tiver alguma dúvida também. Acho que só ressaltando essa questão do inglês mesmo, que eu acho que é sempre a primeira pergunta que as pessoas me perguntam, assim, se eu realmente se dá mesmo para viver em inglês, se meu curso é realmente todo em inglês. E, assim, eu vi também no Insta que lá nas enquetes que vocês fizeram, várias pessoas estavam com essa dúvida, então reforçando, assim, dá 100% para viver só com inglês. Na faculdade isso não é nenhum problema e, enfim, acho que esse é só um ponto que eu queria reforçar, para vocês terem certeza que é sim uma possibilidade. Agora que eu falei, chegaram mais algumas dúvidas aqui. A Maricela perguntou em relação a fazer esporte na universidade. Eu acho que ela deve estar comparando com as faculdades americanas, por exemplo, que você tem bolsa e tal. Acho que na Holanda essa parte de esportes não tem, né? Você deve conseguir fazer esportes, eu imagino, né, jogar, enfim, na faculdade, mas acho que bolsa assim não tem, né? Não, bolsa por performance em esporte não, mas tem diversas, assim, a gente tem a Associação dos Esportes no geral, mas dentro desse guarda-chuva, assim, tem várias outras, e, assim, possibilidades mil de esportes, assim, até, sei lá, hipismo, tem esqui, eu não sei nem onde eles treinam, mas tem associação, tem vários. Então, para quem gosta de esporte, não vai faltar. Nem Vamos um ver. pouco. Ótimo. Você falou o limite de horas, né, para estudantes internacionais por semana é 16 horas, né? No máximo, eu No acho. máximo. Tá. É possível, Clara, visitar a universidade, tipo, dezembro, janeiro, tem como fazer visitas guiadas por aí? Sim, eles têm, obviamente, um dia fixo, né, para que eles chamam de Open Day, que aí é realmente um dia preparado para visitação e tal. Mas, obviamente, você pode visitar a qualquer momento. Você pode tanto vir por conta própria e andar no campus, ou se você conhecer alguém pode te apresentar. Inclusive, me disponibilizo se alguém quiser conhecer. Podem pegar meu contato pessoal, enfim, anotar meu Insta. Enfim, qualquer jeito, me contatem se vocês precisarem. Mas também acho que oficialmente vocês podem entrar no site e, pelo que eu me lembro, tem uma aba lá que é como se fosse, acho que chama Study Buddy, alguma coisa com Buddy, não me lembro direito o nome, mas é mais ou menos isso, que você pode ver se algum aluno está disponível para fazer um tour com você. E aí acho bem legal que você pode escolher a nacionalidade do aluno,
ou, sei lá, você quer um aluno que faça o mesmo curso que você, enfim, tem um critério lá, ou você também pode escolher qualquer aluno que estiver disponível, mas, enfim. Ah, que legal. Ó, a Carolina já falou que ela gostaria aqui. Então, depois, claro, Ah, acho até legal sim. você deixar os seus... Eu vou deixar os nossos contatos também, mas deixar os seus contatos, né, da Instagram e tal, para quem quiser saber mais sobre Erasmus, né? A Clara é uma das embaixadoras da universidade, né? Então vamos poder Sim. falar com a pessoa certa. Ah, o Arthur, eu vou colocar aqui, o Arthur perguntou sobre a gravação da live, eu vou colocar aqui também, pessoal, tanto, né, eu sei que são muitas dúvidas, às vezes tem algumas dúvidas bem específicas, que nem ele perguntou sobre a Faculdade de Delft aqui, se ela é boa sim, sei que ela tem cursos fortes também, e aí eu vou deixar aqui, aí ele perguntou o link da gravação, eu vou deixar os contatos daqui para fora, nosso e-mail, o que eu coloquei lá no começo, a análise de perfil, né? Então, como eu falei, é legal para quem está começando a entender mais sobre o tema, tipo, dependendo do seu curso, dependendo do que você quer, do seu orçamento, é legal vocês fazerem, e o link da gravação. Normalmente, Arthur, depois de uma semana a gente só edita o vídeo e coloca lá, então depois de uma semana a gravação vai estar lá. Tá? E se você quiser, claro, deixar um contato também pro pessoal, se eles tiverem alguma dúvida específica, fique à vontade. Tá, eu vou mandar, vou escrever aqui no chat. E, gente, pode mandar mesmo, assim. Fica só, por favor, um pouco de paciência, porque é fuso horário. Então, mas eu respondo, eu juro que eu respondo. Clara, Vou poxa, escrever aqui. vai escrever aqui. Enfim. Bom, eu queria muito agradecer, Clara, pois já são quase 11 horas, você aqui conosco, né, na Holanda, no caso, são Gente, quase 11 imagina. horas. Então, muito, muito obrigado por tomar o seu tempo aqui, vir falar para a gente, foi super proveitoso. Até eu já aprendi algumas coisas que eu não sabia aqui também sobre a universidade, aqui o pessoal está agradecendo, o Arthur, a Patrícia, Clara deixou aqui os contatos dela. Então, muito obrigado, Clara. A gente agradece. Quem sabe mais para frente, quando você tiver... a Maria Eduarda falou que ela gostou bastante. Obrigado, Maria Eduarda. Quem sabe daqui uns 2 anos, ou ano que vem já, né? Você está no último ano, quando você se formar, a gente não faz uma outra para ver qual foi a evolução, quais são os Aí próximos sim. passos, como é que você está. Pessoal, muito obrigado aí por todos por estarem aqui com a gente. Né, como eu falei, entre em contato com a gente, com a Clara, se vocês tiverem dúvidas. E uma excelente semana para vocês. Um excelente final de semana. Tchau, gente. Obrigada pelo convite. Adorei. É isso. Obrigada. Obrigado, Clara. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.